A paz do Senhor, meus irmãos, aqui quem vos fala é Isaías Gonçalves. Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso teológico Antioquia, e é a nossa segunda aula. Né? Estamos falando um pouco sobre as epístolas paulinas, e na primeira aula nós fizemos uma geral, né, na biografia do apóstolo Paulo. Falamos da sua cidade natal, falamos sobre a província da Cilícia, a cidade de Tarso, falamos todas aquelas questões concernentes ao início da sua vida, né, desde o momento que ele passa por uma criação judaica, né, depois ele vai para Jerusalém, depois ali pelos 14, 15 anos ele vai para Jerusalém, onde vai começar os estudos da lei judaica aos pés do grande Gamaliel, né, do Rabi do Gamaliel. Depois nós falamos um pouco sobre a vida de Paulo dentro do partido dos fariseus, quando ele adquiriu ali uma posição de executor do Sinédrio, né? Ele executava as ordens do Sinédrio, e uma dessas ordens seria o apedrejamento de Estevão. Nós falamos um pouco sobre isso também, a perseguição que Paulo exerceu sobre a igreja de Cristo, sobre os do caminho, né? Falamos um pouco também sobre a conversão de Paulo, e até um momento, aqueles períodos ali em que ele passa um tempo em Damasco, depois ele vai à Arábia, fica 3 anos na Arábia, volta para Damasco, depois Jerusalém durante 15 dias, vai para Tarso, onde passa cerca de 10 anos, e depois volta para a igreja de Antioquia, onde vai ajudar Barnabé e iniciar as 3 viagens missionárias. Importante nós salientarmos, né, que Paulo ele tinha uma característica, uma preocupação pelas igrejas onde ele passava. Nós podemos ver que todas as igrejas por onde Paulo passa, ele vai manter um cuidado com essa igreja, ele vai mandar cartas, ele vai querer saber como é que anda o trabalho nessas igrejas. Ele manda às vezes algum mensageiro até lá, por vezes Timóteo, outras vezes Silas. Então Paulo ele vai sempre ter um cuidado com as igrejas onde ele plantou. Paulo é conhecido como um plantador de igrejas, né? Então ele planta muitas igrejas e ele tem o cuidado de manter um relacionamento com essas igrejas que foram plantadas. Por isso as epístolas, né? Nós temos 13 epístolas paulinas, né? Que são as cartas que Paulo manda para essas igrejas para saber como está o trabalho dentro dessas igrejas. E nós vamos começar no nosso estudo de hoje falando um pouco sobre a primeira carta que ele manda. Claro que não há um contexto cronológico aqui, mas eu falo no primeiro no sentido de ordem cronológica da Bíblia, né? E a primeira carta que nós temos aqui no nosso canon bíblico, logo saindo do livro de Atos, que é o livro histórico, né? Nós entramos na carta de Paulo aos Romanos, né? A carta de Paulo aos Romanos, ela é a carta mais importante, mais substancial das cartas paulinas. Nós podemos até dizer que a carta aos Romanos, ela não se trata de uma carta nem de uma epístola. Na verdade, o livro de Romanos ele é um compêndio doutrinário e teológico. Dentro deste livro, dentro desta carta, nós vamos encontrar toda a base para o cristianismo, da doutrina do cristianismo. Romanos ele é um livro muito completo, ele vai ser chamado de catedral da doutrina cristã. É uma obra-prima de Paulo, tanto no valor intelectual como com um valor teológico. É uma carta muito importante, é a mais importante de todas. Nós podemos observar que esta carta, este livro de Romanos, essa carta aos Romanos, ela tem uma importância muito grande, não só
no contexto do Novo Testamento, mas depois, por exemplo, quando Tomás de Aquino ele vai se converter, ele se converte lendo Romanos capítulo 13, né? Nós podemos também citar a Reforma Protestante, quando Martinho Lutero ele teve acesso à Bíblia, ele vai ler em Romanos que o justo viverá pela fé. John Wesley, um dos maiores pregadores da história do cristianismo, ele se converte, ou melhor, ele tem uma mudança no seu ministério ao ler a carta aos Romanos. Então é uma carta muito importante. O nosso próprio livro aqui vai falar que Crisóstomo lia Romanos toda semana. Martinho Lutero chamava como a principal do Novo Testamento, o Evangelho perfeito e puro. Tanto que o ministério de Martinho Lutero ele vai se guiar através do livro da carta aos Romanos. Então, alguns vão dizer até que é um dos livros mais importantes da história, o livro aos Romanos. Então, é uma carta muito importante, né, como nós podemos ver. Ela foi escrita mais ou menos no ano de 57, 58 depois de Cristo, quando Paulo ele termina a sua terceira viagem missionária, e aí ele vai escrever aos Romanos. E é interessante nós observarmos que Paulo, ele nunca foi, ou melhor, ele não tinha ido a Roma até o momento em que ele escreve essa carta. Ele vai escrever essa carta num período em que ele está na cidade de Corinto. Ele vai ficar 3 meses ali em Corinto, e nesse período é quando ele vai escrever a carta aos Romanos. E é uma carta muito bonita. Paulo começa se identificando, né? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. É a carta que nos chama bastante atenção, a carta aos Romanos. Como o Evangelho chegou em Roma, né? Importante ponderar antes disso que não se há dúvida sobre a autoria desta carta, que ela é acreditada a Paulo, e certamente foi ele mesmo que a escreveu, não há dúvida sobre isso. Diferente dos evangelhos, né, que os evangelhos não são reivindicados pelos evangelistas em nenhum momento, né? Nós vamos ter um evangelista dizendo eu, Mateus, escrevi, né? Ou eu, Lucas, escrevi. Não temos isso. Mas na carta aos Romanos nós temos Paulo reivindicando esta carta, dizendo, olha, eu, Paulo, servo de Jesus Cristo. É como se escrevia as cartas naquele contexto, né? Primeiro a apresentação pessoal, depois a pessoa queria receber a carta e, por terceiro, a mensagem da carta, né? Paulo não é o criador da igreja de Roma, não foi ele que pregou em Roma, até porque no momento que ele escreve esta carta, ele não teria ido a Roma ainda, ele não tinha ido a Roma. Muitos vão dizer que Pedro, a igreja católica, ela defende a ideia de que Pedro, ele é o fundador da igreja de Roma. Na verdade, nós não acreditamos nessa ideia, né? Por alguns motivos, né? Por alguns motivos nós não acreditamos nessa ideia. O que nós acreditamos é que no dia de Pentecostes, muitas pessoas foram até Jerusalém, estavam em Jerusalém, pessoas de todos os lados. E quando eles viram o Espírito Santo descer sobre a vida dos apóstolos, os apóstolos começaram a pregar o evangelho, alguns romanos se converteram e levaram o evangelho para Roma. Então este é o contexto, né? A data, nós consideramos 57, 58 depois de Cristo, ali no início do reinado de Nero, passando do reinado de Cláudio para o reinado de Nero, quando Nero é rei ali em Roma. Essa carta, Paulo estava na cidade de Corinto, no período de 3 meses em que ele esteve ali, quando ele vai escrever essa carta. Também ele não esteve, até esse momento ele não tinha estado em Roma, embora durante a saudação
ele vai manifestar o desejo de ir até Roma. Ele vai dizer, olha, muitas vezes tentei ir a Roma, mas fui impedido por alguns motivos, né? Mas ele vai, depois ele, no caminho para a Espanha, quando ele vai a Roma, até a própria, ele fica preso em Roma, na prisão marmantina, né? Então ele vai a Roma no final do seu ministério, mas até aqui ele não tinha ido. Essa carta ela também tem uma característica diferente, porque ela não vai apontar as outras cartas. Nós vamos observar que Paulo sempre vai mandar uma carta em resposta a um problema que aquela igreja enfrentava. Nós podemos lembrar muito bem da igreja de Corinto, né? Que havia muitos problemas. Nós vamos falar daqui a pouco um pouco sobre ela, mas havia muitos problemas na igreja de Corinto. Então Paulo ele sempre mandava cartas em resposta às questões que havia dentro desta igreja. A carta aos Romanos ela não é assim, ela é diferente. Ela é uma carta que traz apenas um compêndio teológico. Ela traz uma ideia teológica, ela vai falar sobre regeneração, sobre adoção, sobre redenção, sobre justificação, vai falar sobre muitos assuntos teológicos. Ela é considerada também o Evangelho de Paulo, a carta aos Romanos. Então aqui esta é a nossa abertura, né, nossa primeira parte da nossa lição. E nós temos um questionário aqui. Eu sei que os irmãos gostam muito dos questionários. Então nós temos aqui a questão 2.1, né? Romanos foi escrito por Paulo cerca de 57, 58 na cidade de Corinto. É verdade, essa é onde ele escreveu a carta, né? A Epístola aos Romanos tem sido considerada a obra-prima de Paulo. É verdade, né? Paulo escreve a carta aos Romanos para a igreja que fundara. Aqui está uma inverdade, né? Não foi ele que fundou a igreja de Roma, né? Então, e a letra D vai dizer aqui, ó, somente as alternativas A e B estão corretas. Então nós vamos marcar a letra D, né? Somente as alternativas A e B estão corretas. Depois nós temos um verdadeiro ou falso ali, né? 2.2, amanuense significa escrevente. Sim, meus irmãos, Paulo usava dessa ferramenta do amanuente. O amanuense, ou amanuente, ou amanuense, era aquele que escrevia, como Marcos, né? Nós falamos um pouco sobre isso quando Marcos teria sido um amanuense de Pedro, no Evangelho segundo São Marcos, né? Quando ele escreve aquilo que Pedro fala. Aí é uma questão de ponto de vista, né? Mas Paulo ele usava os amanuenses, tanto que na carta aos Romanos o seu amanuense é o Tércio. Depois ali no final nós vamos ver que Tércio era o amanuense de Paulo na carta aos Romanos. Paulo ditava ali e ele ia escrevendo aquilo que Paulo ia editando. 2.3, a pergunta dos séculos era esta: como o homem pode ser justo para com Deus? A carta aos Romanos ela começa respondendo essa pergunta. Ela vai falar sobre justificação e ela vai responder uma pergunta. Qual a pergunta? Como o homem pode ser justo diante de Deus? Então essa é verdadeira. A epístola, no sentido mais resumido, trata da doutrina do Evangelho. É aquilo que nós falamos, né? Ela chega a ser considerada o Evangelho de Paulo, né? 2.5. Muita gente espera a salvação sem ter estudado a doutrina do Evangelho. O livro ele traz essa frase aqui como verdadeira e é uma verdade. A 2.6, eu vi que no grupo colocaram ali que tem uma certa dúvida nessa questão. Então vamos lá, vamos atentar para ela. Romanos ensina verdades tais como perdão, ressurreição, justificação. No início do livro aqui nós temos, Romanos ensina verdades que se referem ao crente na sua vida individual. Perdão, justificação, santificação e glorificação. Talvez a dúvida esteja na questão da ressurreição, né? Fala em perdão, fala em justificação, mas não fala em ressurreição.
E eu pensando rapidamente aqui, das vezes que eu li essa carta aos Romanos, eu não lembro em nenhum momento que ela vá falar sobre ressurreição mesmo. Tá? Então eu consideraria essa questão aqui como aquelas questões que a gente coloca um asterisco, né? Todas as alternativas estão corretas, a letra D. Provavelmente no nosso gabarito ele esteja a letra D, né? Mas se cair na prova, ela pode ser facilmente anulada pela questão da ressurreição não está contida aqui na carta aos Romanos. Tá? Ela não fala de ressurreição, pelo menos que eu lembre. Tá bom, meus irmãos? A parte 2 aqui começa o título Todos Pecaram. Vai do capítulo 1 até o 3.20. Até se os irmãos puderem ler, eu até incentivo essa leitura, né, de todo esse texto, que vai mostrar o início do livro, o início da carta. Quando Paulo começa a escrever a carta, ele começa se apresentando, como eu já falei, né, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Mostram a humildade de Paulo e a autoridade, né? Mas sempre Paulo ele traz a humildade em primeiro plano, quando ele vai dizer servo de Jesus Cristo, chamado para, para ser apóstolo. Então ele vai fazer uma saudação a esta igreja, ele vai dizer que tem muita vontade de ir a Roma, porém ele não conseguiu ir ainda por alguns motivos, mas ouviu falar da fé que há entre os cristãos de Roma. Então é muito interessante. E vai dizer aqui, ó, uma parte que é muito interessante, que ele vai dizer assim, que ele tem muita vontade de ir a Roma para ensinar questões relacionadas aos dons, a trazer um novo dom, né, a trazer um ensinamento à igreja de Roma. E esta é uma das provas. Os irmãos lembram que agora há pouco eu falei que a igreja católica ela traz a ideia de que Pedro tenha escrito tenha criado a igreja, tenha sido bispo da igreja de Roma. Agora a gente imagina, né, Paulo dizendo para a igreja de Pedro, olha, eu vou aí ensinar algumas coisas. Daqui a pouco Pedro vai dizer, não, Paulo, fica tranquilo, eu estou aqui, eu estou ensinando, né? Então eram duas autoridades eclesiásticas. Então, caso fosse mesmo Pedro, o bispo da igreja de Roma, pegaria muito mal essa questão de Paulo dizer que ia lá para ensinar coisas, né? Visto que Pedro era um dos grandes baluartes do ensino Então, é uma das provas que provavelmente Pedro não era o bispo da igreja de Roma, como a igreja católica defende, tá? O tema principal da epístola, ela está no versículo 16 do capítulo 1, que vai dizer ali, ó, vamos acompanhar a leitura aqui. Ó, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Esta é uma grande diferença no ministério do apóstolo Paulo, que nós já falamos sobre isso na aula passada. Paulo vai ser o apóstolo dos gentios, ele vai pregar para aqueles povos que não são judeus. E os judeus, ele acreditava até aquele momento que a salvação estava totalmente vinculada à nacionalidade judaica. Tanto que nós vamos observar que Pedro, ele até traz a ideia de que quando as pessoas se convertiam, que não eram judeus, eles precisavam participar da circuncisão, eles deviam ser circuncidados. E aí Paulo tinha um pensamento totalmente diferente, diz, olha, não tem nada a ver, a circuncisão é algo para os judeus. Cristão que se converte em outra nacionalidade, ele não precisa se judaizar, ele vai ter a fé dele diante da sua própria tradição, da sua própria cultura, não precisa ir para a cultura dos judeus porque ele se converteu. E houve uma discussão muito forte sobre isso, tanto que ali Atos capítulo 15
vai trazer o Concílio de Jerusalém, que vai discutir exatamente sobre isso, e o consenso final vai ser que não precisa circuncisão, né? A partir do momento que a pessoa se converte, ela não se torna um judeu. O plano da salvação, ele começa dentro do judaísmo, mas ele não fica dentro do judaísmo. Ele começa dentro do judaísmo e vai ser estendido para as outras nações. E Paulo entende muito bem essa questão, muito mais do que os outros discípulos, né? Embora que Paulo, ele também era judeu, nós falamos isso sobre na aula passada, que ele era judeu de pai e mãe, tanto que ele vai dizer lá, eu sou hebreu dos hebreus, se não me engano, escrevendo aos Gálatas. A partir deste instante, do instante ali do verso 16, Paulo começa o seu grande argumento, e aí começa a questão do compêndio teológico, quando ele vai abordar assuntos teológicos, ele vai falar da justificação pela fé, expondo o ponto de maior relevância, saber que o mundo inteiro é culpado perante Deus e está sob a condenação eterna. Esse é um ponto muito importante que Paulo vai frisar, que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Então, ele coloca um cenário que vai incluir pagãos e judeus. Ele vai dizer que todos estão sob o pecado, sob a raiz pecadora de Adão, a raiz adâmica e pecadora. Todos os seres humanos, não importa se são judeus, não importa se são gregos, ou se são, né, a nacionalidade que for, todos estão debaixo, sob a raiz de Davi, de Adão, a raiz pecadora de Adão, né? Então, ele vai trazer essa ideia. No capítulo 1, do 18 ao 32, ele vai dizer que os pagãos estão sob condenação. E no capítulo 2, ele vai dizer que sim, os judeus também estão sob condenação. E ele abre um parênteses, dizendo que o conhecimento dos judeus da fé torna o mais culpado. Veja, não é mais pecador, mas mais culpado e condenável em relação aos pagãos que não possuem a luz, né? Ele está dizendo que os judeus receberam um plano de salvação, é o povo que Deus tirou do Egito, é o povo que Deus caminhou no deserto, é o povo da primeira aliança. E eles não aceitaram, eles não entenderam a salvação quando Jesus se apresentou como Messias. Então Paulo vai dizer que, olha, vocês tendo conhecimento da fé, tornam-se mais culpados e condenáveis em relação aos pagãos que não participaram de todo esse plano de salvação, mas, embora estarem incluídos, mas não iniciaram esse plano, né? Então Paulo vai dizer isso, mas é mais culpado, não mais pecador, né? Nós precisamos entender isso. Continuando aqui, Paulo vai dizer que não há diferença entre judeus e gentios, todos estão debaixo do pecado. Daí ele vai dizer que não importa a inocência do gentio, a legalidade do judeu ou o conhecimento filosófico do grego, nada disso é suficiente, capaz de justificar o pecado. Ele está dizendo duas coisas. Ele está dizendo que, primeiro, todos pecaram, todos estão debaixo da condenação. Segundo, Jesus Cristo, através da sua morte na cruz, ele justifica esses todos pecadores. Ele morre por todos os pecadores. Então é como se ele pega a cédula de devedor que todos nós temos e colocada na cruz. Isto é justificação, segundo o apóstolo Paulo. Temos um questionário aqui, 2.7, né? Marque X, alternativa correta. O tema da epístola é a justificação pela fé? Verdade, né? O ponto de maior relevância exposto por Paulo é: todos são culpados ante Deus. Verdade. Paulo prova que pagãos e judeus estão sob condenação eterna. Verdade. Todas as alternativas estão corretas. Letra D. São motivos suficientemente fortes capazes de justificar e isentar da condenação eterna.
Inocência, legalidade, moralidade ou conhecimento filosófico? Nenhum deles. Né? Nada disso é suficiente, capaz de justificar. A único que pode justificar o pecado e isentar a condenação do homem é o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário que nos justificou. A parte 3 aqui começa falando sobre a justificação apenas pela fé. E vai do capítulo 3, verso 21 até o 5, 21 de Romanos. E começa dizendo aqui, todos justificados gratuitamente pela graça. A lei e os profetas mencionaram vagamente a justificação pela fé, mas não a revelaram, embora ela não nos custe nada, a não ser o sacrifício do nosso orgulho. A Cristo custou o seu próprio sangue. Aqui, a lei e os profetas mencionaram vagamente a justificação. Quando Deus chama Abraão, ele vai chamar Abraão, e Abraão ele é gentil, né? Até ser a nação judaica, os hebreus eles vão nascer muito depois, né, de Abraão. Abraão ele vai ser chamado no meio da sua terra e ele não é hebreu ainda, né? Ele não pertence a essa nação que ainda nem se nasce com ele. E ele vai ser justificado pela sua fé, né? Abraão, ele mostrou fé e aí ele é justificado. Então, o que Paulo está lembrando aqui? Que a justificação ela é pela fé. Nós falamos outro dia na aula que a salvação do Antigo Testamento era a fé. Era o fato de esperar o Messias. Isso definia quem era salvo e quem não era salvo. Quem vai para o céu e quem não vai. Então, a justificação ela é apenas pela fé. Tanto que Paulo aos Romanos vai dizer que o justo viverá pela fé, que é a frase que Martinho Lutero depois vai desenvolver a reforma protestante. O judeu não podia ter um conceito de justiça que não proviesse da lei. Era muito intrínseco ao judeu a questão da lei. Ele definia assim, que para ser salvo, para ter vínculos com Deus, precisava seguir a lei fielmente. Era isso que eles preconizavam. E aí Paulo ele vai dizer diferente, ele vai dizer que a fé ela é maior que a lei, né? Não adianta tu seguir toda a lei, se tu não tiver fé, não adianta nada. Agora, se tu tiver fé, tu vai automaticamente cumprir a lei. Tu não vai entristecer o Deus da lei. Então, esta é uma questão. Ilustrações do Antigo Testamento pela fé. Paulo prova que a doutrina apresentada não é nova. Faz menção de Abraão, né, que nós falamos agora, né, e que se existisse alguém pagão e que tinha direito em afirmar sua justificação pelas obras, esse seria Abraão, o amigo de Deus. A sua justiça, porém, era pela fé e não pelas obras. Deus considerou a fé de Abraão. Desde os tempos mais antigos, os homens foram justificados pela fé. Hebreus 11, 4. Então, nessa parte inicial, quem está falando sobre a questão da fé. E a bem-aventurança, ela é para todos. Notamos que Abraão foi justificado quando era gentil, aquilo que nós falamos. O símbolo do judaísmo foi lhe estampado depois de haver crido em Deus. Primeiro ele creu em Deus, aí depois teve a circuncisão, depois teve... Os irmãos me perdoem. Depois teve a questão da obediência, tudo isso teve depois, mas primeiro foi a fé. Isso que justificou Abraão como pai da fé, como pai da igreja, da nação judaica, né? Como pai do cristianismo também. Os resultados da justificação pela fé. Grandes bênçãos por meio de Cristo, afirma Paulo, são nossas para sempre pela nossa união com Cristo vivo. Ela é a nossa garantia de ingresso no lar dos eleitos. O quê? A justificação pela fé. A partir do momento que nós temos fé, nós somos justificados. É a fé que nos justifica.
justo viverá pela fé. A segurança obtida pela justificação pela fé. Tão certo como a união com o primeiro Adão acarreta pecado, condenação e morte, assim também a união com o segundo Adão, Jesus, né, Cristo, resulta em justiça, justificação e vida. Assim como nós carregamos as heranças de Adão, que é a morte, né, o pecado, nós também vamos receber como herança, a partir do momento que aceitamos a Cristo como Salvador, a justiça, a justificação e a vida, que vão anular aquilo que nós recebemos de Adão, que é o quê? O pecado, a condenação e a morte. Então Jesus, através da sua morte na cruz, ela anula tudo aquilo que nós recebemos de Adão, né? Do pecado. E Billy Graham vai dizer, né? Que eu não sei se é Billy Graham, mas parece que é. Eu não estava no Éden e herdei o pecado de Adão, mas eu também não estava no Gólgota e recebi a salvação de Jesus. Então, eu vou dar uma pausa aqui, meus irmãos, só vou fazer o questionário, depois a gente continua nas outras partes. Tomar uma água ali, tá? 2.9. A justiça divina opera no homem através da... E aí tem uma questão aí, né? Alguém abriu um parênteses sobre essa questão, mas ó, é a graça de Deus, o sangue de Cristo ou da fé que opera em nós? Da fé, nós estamos falando da fé. A justiça divina, ela opera no homem através da fé. Claro que a graça de Deus, ela vem, ela só é, nós só temos a salvação que é pela graça de Deus, então a fé que ele nos deu é pela graça, tá? O sangue de Cristo é quem nos resgata, quem nos lava, quem nos purifica, quem nos deu acesso a essa justiça, mas a fé que opera em nós, a salvação, a justificação, ela é pela fé. 2.10. A definição mais simples da justificação é o ato pelo qual Deus declara justa a pessoa através de Jesus Cristo. Letra A, né? Letra A é a primeira questão. Então eu vou deixar essas duas, tomar uma água, daqui a pouco nós vamos continuar essas duas questões, tá?